Salut tout le monde, ça va? Como é que vocês estão? Hoje eu estou trazendo aqui para esse canal a nossa segunda aula. Nós já tivemos a nossa primeira aula, vocês se lembram? Na nossa primeira aula nós falamos sobre as competências de comunicação. O que a gente tem que desenvolver, né? Quais são as competências, habilidades que a gente tem que desenvolver para poder desenvolver a comunicação de fato, né? E também nós falamos sobre os primeiros atos de comunicação. Como é que eu faço para falar quais são os primeiros atos de comunicação que eu tenho que aprender, né, para eu me apresentar em francês. E nessa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai detalhar um pouquinho mais da língua, nós vamos falar sobre gramática, um pouquinho só sobre gramática, mas é a base do francês e você que quer aprender a língua, você tem que saber disso, tá bom? Então fica aqui comigo que a gente vai aprender hoje sobre pronomes sujeitos. São pronomes sujeitos? O que é o pronome pessoal, pronome sujeito? É o que se refere ao sujeito, né? É o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Em francês, os pronomes sujeitos, eles são os seguintes, olha só. Je, tu, il, elle, nous, vous, il e elle. Só que você tem que se atentar para a pronúncia desses pronomes sujeitos, que tem sons aqui, como no caso do je, que nós não temos em português, então a gente tem que fabricar esses sons. Como é que eu fabrico esses sons? Existem técnicas, tá? Então vamos lá, você faz a boca de O e pronuncia a letra E. Então, je. No caso, como a gente aprendeu lá na primeira aula, né? Je m'appelle Lorena. Je. Nós temos também o tu, a letra A, esse fonema aí, nós não temos no nosso sistema fonético, no português, então nós temos que fabricar. A técnica para fabricar esse som é o seguinte, você faz a boca de U, tem que fazer bico, tá, gente? Você faz a boca de U e pronuncia a letra I. Então, vamos lá, faça a boca de U e pronuncia a letra I. A vogal I. U. Então, olha só, esse som que sai não é I, não é U, é U. Ele está entre esses dois sons, está entre o I e está entre o U, é o U. Então, vem aí o tu, que é o você, que é o tu, né? Ai, derrubei aqui a minha torre. E nós temos o il, que é o ele, elle, tá? A língua termina bem aqui em cima do céu da boca, bem aqui, né? Bem na pontinha. Então, il, elle, nous, vous. Lembra lá na primeira aula que eu falei para você que o encontro das vogais O e U, eu vou, vai ter o resultado da letra U. O de uva, o de urso, nosso U, que é diferente desse U aqui que eu ensinei para vocês. U, tá? Não é U, é U. Então, nous, vous. Outra observação que em francês nós não pronunciamos S no final da palavra. Então, tenha isso em mente. Nós, brasileiros, a gente vai querer puxar esse S vir pro nos, vos, não, esquece. Nós não pronunciamos, tá bom? Nós temos também o il, eles, plural, elle, plural também, elas. Só que veja que a pronúncia, observe que a pronúncia do singular ele e ela é a mesma do plural eles e elas, tá? É a mesma, são as mesmas pronúncias, tá, Lorena? E como é que eu vou saber que é o plural e o singular? Contexto, tá? A gente tem outra dica que a gente vai aprender também, mas no geral a gente vai se atentar ao contexto. Junto com todos esses pronomes aí, a gente tem o on em francês que, se a gente for trazer para o português, significa o agente, tá? O on, ele vai ter o mesmo sentido de nós, de nous, ele vai falar de agente no contexto, né? Incluindo várias pessoas, só que nós vamos conjugar com o singular, a terceira pessoa do singular. É como no português. Vamos pensar aqui. Ah, claro que tem pessoas que falam, né? A gente comemos, a gente andamos, a gente falamos, mas tá errado, né? Na regra da língua tá errado, porque a gente comemos, ele é o sujeito do singular, do plural. Então é nós comemos, nós falamos,
Nós pensamos, nós andamos. E quando eu uso o agente, eu tenho que me atentar que eu tenho que conjugar o verbo na terceira pessoa. Então é a gente fala. Ah, mas é várias pessoas, não importa. É o agente, a terceira pessoa. A gente fala, a gente anda, a gente conversa, a gente pensa. A mesma coisa vai ser em francês. Então você tem que se atentar para isso, tá? Então, se eu uso o pronome on, é com a terceira pessoa do singular. O sujeito on também, o pronome on, ele vai indicar um sujeito indeterminado. Olha o exemplo aqui na frase que eu vou te dar. En Argentine, on parle espagnol. En Argentine, on parle espagnol. Eu posso traduzir isso como na Argentina fala-se espanhol. Na Argentina se fala-se espanhol. Esse on aí não está se referindo a um sujeito específico, está se referindo a um contexto geral. Outra observação que você tem que atentar quando você vai aprender verbos em francês é que jamais o verbo ele vai estar sozinho. Sempre o sujeito ele vai acompanhar o verbo, né? Em português, a gente acaba escondendo na nossa frase, para não ter essa repetição, do sujeito. Um exemplo, você come bolo? Aí a gente vai responder, né, normalmente, ah, como sim. Só que em francês, para a minha resposta, eu teria que colocar ali o sujeito, né? Tu manges du gâteau? Oui, je mange. Né? Se eu fosse falar assim, oui, mange, não tem muito sentido na língua francesa. Então você tem que se atentar que sempre o sujeito vai acompanhar o verbo. Isso é muito bom porque a gente consegue identificar na frase qual é o verbo. Ele sempre vai estar acompanhado do sujeito. Gente, se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente vai estar postando mais conteúdo, a semana vai entrar mais conteúdo nesse canal. E ativa o sininho, né? Se inscreve, ativa o sininho para quando eu postar você ser o primeiro a saber, tá bom? Então, merci beaucoup, au revoir.